Olá Brasil, olá senhores e senhoras, MCs, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João Vitor Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. Apesar que eu nunca falo de livros aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um lançamento dessa quinta-feira, dia 9, um filme de drama biográfico muito interessante que eu assisti a convite aqui da Universal Pictures, inclusive muito obrigado Universal Pictures e também ao Espaço Z. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse filme que na verdade é de 2022, mas que vai chegar nos cinemas essa quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Será que é bom? Será que não é bom? O que esse filme muda dos diversos dramas biográficos, né, sobre racismo e sobre esse tipo de coisa? Será que esse filme tem algo diferente? Ou será que é só mais um filme com esse estilo de contar história? Para saber a minha opinião e se você quer saber se vale a pena você gastar o dinheiro assistindo esse filme, ou se você quiser esperar para chegar no streaming, vem comigo porque depois da vinheta a gente partiu a busca por justiça. Tio, a luta por justiça, ou apenas Tio, é um longa-metragem de 2022, mas que vai chegar agora em 2023 nos cinemas, escrito e dirigido por Shinoye Shukyui e co-escrito aqui por Michael Hillier e Keith Beauchamp, né? E esse filme também é produzido pela Whoopi Goldberg. Muita gente gosta dessa. O filme é baseado na história real que aconteceu com a ativista dos direitos dos negros na década de 50, que é a Mamie Till Bradley, que ela foi uma ativista dos direitos negros, né? Acho que é mais especificamente dos direitos dos negros, né? No qual, né, o seu filho de 14 anos, que é o Emmett, né, que era um jovem de 14 anos, que ela buscou justiça, né, pelo seu filho que foi assassinado de uma forma bem brutal. Bom, e aqui na história, uma mãe acaba de perder o seu filho vítima de uma discriminação racial proporcionada por assédio de uma funcionária branca de uma loja em Mississippi, Estados Unidos. Deixa o luto de lado e busca justiça, resolvendo mostrar o perigo dessa realidade ao mundo. Bom, ao longo da história do cinema, esse gênero, né, de drama sobre casos reais, filmes baseados em histórias reais, em fatos reais, eu não gosto de usar muito esse termo porque todo fato é real. Mas existem filmes muito interessantes que conseguem ser pesados, mas ao mesmo tempo querem passar uma mensagem muito positiva a respeito da discriminação, a respeito da justiça e tal, né? Tio é o caso aqui, é um filme com 2 horas e 10 minutos de duração, um filme que tem um ritmo muito interessante, as atrizes, todo o elenco que compõe esse filme está de parabéns, principalmente a protagonista, mas já já a gente chega lá. O longa, dirigido aqui pela Nigéria americana, Shinoye Shukyui, né, uma cineasta que ficou muito conhecida por conta do seu filme antecessor, que está disponível na Netflix, que é Clemence, de 2019, consegue desenvolver muito bem essa narrativa por meio de técnicas que eu acredito que são técnicas que ela já utiliza em grande parte da sua filmografia. Ela amplia bastante, ela gosta de usar muito a imagem para provocar e promover ali um seriado de ideias muito bem aproveitadas. Gosto da forma em que ela manipula a fotografia e principalmente as cores para contar a sua história. Aqui, né, assim, para quem aí já tem um pouco da base desse caso, acho que não vai fugir muita coisa, mas para quem não conhece, como eu não conheço muito sobre a história, eu me senti muito envolvido na trama.
Podemos começar aqui com o primeiro ponto, né? Temos um início ali onde o diretor de fotografia e também parte da direção, ela traz ali, né, dois personagens, que é a mãe e o filho, né? E esse filho está querendo ir passar as férias com seu primo. E com isso, né, inicialmente a gente vê ali um conta com G, juntamente de uma trilha de jazz e também uma fotografia muito mais com cores mais fortes, que vão do amarelo também a cores mais escuras, e isso compõe bem a narrativa. Um dos requisitos necessários do público, como tanto ouvinte e como telespectador, a respeito de dramas bem caracterizados, é a forma em como esses filmes eles constroem bem a sua narrativa, seja pelas atuações, seja pela fotografia, seja pela forma em que a direção tenta trabalhar, né, esses mesmos conceitos. E aí eu poderia citar vários filmes aqui. Recentemente teve aquele filme do Will Smith, né, o Emancipação, que eu não gostei muito, que é dirigido pelo cineasta Antoine Fuqua, que está disponível na Apple TV. Você também tem outros filmes de drama sobre escravidão. E muitos desses filmes, eles estruturam bem na sua história, porque eles utilizam duas coisas muito interessantes, como, por exemplo, mostrando cenas fortes, cenas que abalam o telespectador, seja pelo excesso de violência provocado por pessoas brancas, né, em pessoas negras. A gente vê muitas coisas ali que vai acontecendo do desenvolvimento da narrativa. E a Mami, né, que é a mãe, né, ela acaba vendo isso, né? Ela perdeu algo muito importante para a sua vida. Ela perdeu o seu filho, ela perdeu algo que ela gostava muito. E o pior ainda é você perder o seu filho de uma forma muito pesada, muito violenta e muito desumana. E com isso o filme ele já entra nesses negócios do julgamento, de saber se que aquelas pessoas que fizeram tal coisa, elas vão pagar o que fizeram com o filho dela. E com isso a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai entrando nessa narrativa. Então, os diálogos são muito interessantes. Gosto muito, por exemplo, de uma cena em que a Mami ela vai para o Mississippi e lá é muito perigoso. Inclusive, né, tem um outro filme que é uma cinebiografia do Ray Charles, que mostra também muito sobre essa questão da segregação racial provocada ali porque lá é bem complicado ali, principalmente na década de 50 e tal. Então o filme ele vai se estruturando dessa forma. A diretora ela extrai bem o sentido, trazendo diálogos que compensem bem nessa produção, né? Sejam dos olhares que a Mami vai tendo, como por exemplo o tio, né, que estava lá, que viu tudo acontecer. Tem uma cena muito interessante quando elas estão conversando e algo a ver que o tio tinha uma arma, mas ele não conseguiu fazer tal ato porque possivelmente ele iria se dar mal, né? Possivelmente como o Mississippi é um lugar, né, dos Estados Unidos ali da década de 50, 60, que tinha muitos brancos, poderia dar muito errado a toda a comunidade negra. É um filme cujo a fotografia é muito interessante, a atuação da Danielle DeRuyter, ela entrega uma interpretação muito interessante. É aquele tipo de filme cujo as interpretações são muito bem dosadas, a direção consegue trabalhar com esses conceitos da melhor forma. É um filme cujo a relação, né, dos personagens, principalmente o noivo, a Marie, né, com a Mami é muito interessante. Não é a pauta do projeto, mas é muito interessante como esses personagens coadjuvantes nascem aqui na trama. Tem também outras coisas que eu gostaria de conversar, só que eu acho que vou estragar a experiência de quem for assistir o filme. É um filme que tem assim
uma direção muito perspicaz, é um tipo de direção que trabalha bem os seus personagens, apesar que tem muitos personagens, eu até esqueci de comentar sobre alguns aqui, mas eu acho que isso não é relevante, isso não é tão importante da gente conversar. Eu só gostaria de falar dessa relação, né, sobre aquela mulher branca, né, porque assim, no filme, dentro do filme, e isso não é spoiler, acho que tem até nos trailers, tem uma moça, né, que é branca e ela trabalha ali em uma loja de conveniências, né, que é interpretada aqui pela Hailey Bennett. Ela é aquele tipo arquétipo que está ali para provocar um risco, para provocar um problema, e com isso a narrativa vai se desenvolvendo. Eu acho que nesse sentido de você contornar toda essa história, de você desenvolver esse arco dessa personagem, que eu entendo que é uma personagem coadjuvante, é uma personagem branca, é uma personagem que não tem assim devido valor, na verdade ela tem, que ela foi a causa da morte do menino, mas isso não é tão importante para a gente entender. O que a gente tem que entender é como esse desenvolvimento, como essa história ela vai ser contada para o telespectador, como essa história ela vai entregar atuações muito boas, né? Uma história muito dura, porque tem momentos, principalmente no momento em que matam o garoto, em que aqueles homens eles usam a violência. A diretora não mostra isso, mas a diretora abre um plano bem alto, inclusive um plano bem mais aberto, e aí você vê toda a iluminação daquele cenário e a gente vê o grito, e isso na sala de cinema vocês vão sentir, é doloroso, é muito violento e é muito desumano. Por isso, o filme ele vai estabelecendo todos esses personagens. O filme ele vai estabelecendo a relação, né, de como cada personagem vai se desenvolver ao longo da narrativa, chegando, né, até mencionei um pouquinho, voltando um pouco ao julgamento. Acho muito interessante a forma em como a diretora filma cada reação, filma cada momento desses dias, né, porque são muitos dias de julgamento e tal, e como os personagens brancos são bem babacas, inclusive, mas a forma como cada ator interpreta, cada ator apresenta o seu personagem, cada ator transita nisso é muito interessante. Bom, temos outras atuações muito interessantes, como o Maurice, que é o primo, né, que é interpretado pelo Tompkins, e também tem outros dois primos que eu esqueci o nome aqui, mas eles são muito interessantes porque eles extraem bem perfeitamente a própria narrativa. Eles estão presos ali nessa narrativa, eles têm ali uma devida performance bem interessante ao longo dessa premissa. Mas eu acho que quem ganha a vez aqui é a Danielle Deadwyler, né? Uma atriz que eu não conheço muito, mas ela consegue captar que essa personagem ela tá destruída, sabe? Você perdeu um filho e dessa forma, e o filme vai trabalhando esses conceitos. Além da fotografia, eu gostei muito do design de produção, a mise-en-scène é bem interessante, gosto muito da trilha sonora, muito interessante, de jazz, a década de 50, assim, de jazz afro, né? É muito interessante como cada música ela incorpora na narrativa. Cada música tem um devido porquê. Além disso, gostei dos coadjuvantes, também gostei da história, do roteiro e tal. É um roteiro muito bem encaixado na trama, e a diretora ela consegue trabalhar com esse tipo de coisa, né? A direção de arte, figurinos, maquiagem é interessantíssimo demais, gostei muito porque conta também uma história, conta uma premissa muito interessante, tem um belo desenvolvimento. Também a Whoopi Goldberg, ela faz, na verdade, a mãe
da Marie, e isso é muito interessante porque a gente não percebe que é ela, mas é ela ali, né? Inclusive, ela é a produtora executiva do filme. Cara, eu gostei demais desse filme, sabe? Eu achei um filme muito interessante, um filme reflexivo, um filme de drama um pouco diferente dos que a gente já está acostumado, mas não foge de muita coisa, mas ele é muito bom. Eu gostei demais desse filme, gostei demais da minha experiência, gostei demais de cada momento. É aquele tipo de filme para você assistir com a sua família ou com seus amigos e para você depois discutir sobre o que o filme queria fazer, como o diretor, ou no caso a diretora, queria mostrar as mensagens e tudo mais. E é um filme muito interessante, gostei bastante, eu recomendo demais. Então eu fecho aqui Tio, A Busca pela Justiça, com a nota 8. Bom, Tio, a Busca pela Justiça, ou apenas Tio, é um filme muito interessante porque eu gostei demais desse filme. Eu saí da sala de cinema muito impactado com a experiência. É um filme, mas é um filmaço, gostei demais. É um filme cujas as interpretações são bacanas, sim, baseados em uma história real. E me siga lá nas minhas outras redes sociais, porque lá eu sempre comento sobre lançamentos, filmes clássicos e também filmes que estão estreando nos cinemas e nos streams. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.